Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Insights de Direito. Meu nome é Patrícia Combra, eu sou advogada, professora de Direito e aqui nesse canal nós compartilhamos, trocamos algumas ideias e dicas para você que é estudante de Direito, advogado recém-formado e também advogado já mais experiente na profissão. E o vídeo de hoje tem um tema muito importante, muito especial. Por que é tão difícil cobrar os honorários? Ou seja, por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de cobrar o valor que a gente talvez entenda justo ou de ter uma noção de qual seria esse valor? Se esse tema te interessou, fica comigo nesse vídeo, já deixa o seu like e roda a vinheta. Todo advogado, quando começa a advogar, assim que chega o primeiro cliente, a principal dúvida que vem na nossa mente e no nosso coração é: tá, mas quanto que eu cobro? Como que eu cobro? A cobrança dos honorários, a definição do valor e a forma de passar isso para o nosso cliente, ela é, de fato, um dos maiores desafios da advocacia, tanto para os advogados recém-formados, quanto para aqueles já experientes com muitos anos de profissão. Mas existem algumas coisas que, especialmente para os recém-formados, acabam dificultando um pouco na hora de fazer essa cobrança, acabam influenciando na hora de cobrar os honorários. Uma coisa é a questão da análise da hora-custo, ou seja, quanto custa a sua hora de trabalho. Às vezes a gente vai definindo o valor dos honorários sem realmente parar para se questionar, tá, mas quanto tempo eu vou levar para prestar esse serviço, para lidar com essa causa, para fazer esse contrato, enfim, para dar esse parecer, estudar para dar esse parecer, e quanto que custa cada hora minha de trabalho. Para fazer essa análise da hora-custo, você precisa considerar realmente os custos do funcionamento do teu escritório. Seja ele um escritório físico, seja um escritório virtual, e aí se você trabalha de casa, você também precisa considerar os custos de internet, energia, que estão ali envolvidos na sua casa, que acaba sendo também o seu escritório. Mas você precisa levar em conta energia, aluguel, água, internet, se você usa um software jurídico, se você tem e-mail profissional, se você tem algum estagiário que você paga a bolsa, se você tem um contador, INSS, impostos, tudo isso você tem que somar, você tem que entender qual é o seu custo global e incluir nesse custo o seu prolabore, ou seja, o valor mínimo que você quer poder retirar, que você quer poder receber do seu escritório ali por mês. Você vai pegar esse valor total e dividir pelas horas trabalhadas no seu mês. Se você é uma pessoa que às vezes tem uma outra profissão, então você vai trabalhar só no período da tarde, você tem que considerar só o período da tarde trabalhado. Não vai dividir por 8 horas por dia, considerando 8 horas por dia, se às vezes essa não é exatamente a sua rotina. Olha para a sua rotina e pensa, poxa, quanto tempo eu realmente disponho de trabalho efetivo para sentar ali, me concentrar para fazer algo, excluindo dessas horas o tempo que você leva para captar cliente, o tempo que você leva em grupos de networking, o tempo que você leva fazendo outras coisas que não seja exatamente sentado ali, fazendo a parte operacional mesmo do seu trabalho, operacional jurídica. Aí você vai ter uma noção, fazendo essa divisão, da sua hora custo, ou seja, quanto custa o seu trabalho por hora. Com base nisso, você já vai saber que, a depender da quantidade de horas que você vai levar para prestar um determinado serviço, você não vai poder cobrar menos do que aquele valor. Então, por exemplo, se você leva 4 horas para elaborar um contrato e a sua hora custo é de R$200, você sabe que você não vai poder cobrar menos de R$800 para elaborar aquele contrato, porque senão, tecnicamente, você vai estar tendo aí um prejuízo. Pode até parecer que aquele valor é alto, mas você vai estar tendo prejuízo. E aí, esse parecer que o valor é alto, ele puxa uma outra coisa que às vezes atrapalha a nossa cobrança dos honorários, que é a nossa falta de autoconfiança. Sabe aquela coisa de, poxa, eu vou levar 4 horas para fazer esse contrato, R$200 a minha hora custa, eu não posso cobrar menos de R$800 se eu quiser não ter prejuízo. Nossa, mas R$800 esse contrato? Ou então você para pensar, o seu cálculo dá R$5.000, você fala, nossa, mas R$5.000? R$20.000? Será que não é muito? Será que realmente eu tenho já a estrutura? Eu sou recém-formada. Será que recém-formada eu posso cobrar isso? Eu posso cobrar tudo isso? Então, a dificuldade que a gente tem, às vezes, de lidar com o nosso sentimento de merecimento, né? De entender que, sim, você estudou, você se preparou, você é capaz, você vai prestar um serviço de qualidade, então você pode, sim, cobrar um valor justo por ele.
Então, essa falta de autoconfiança, ela acaba se ligando ali ao medo de perder o cliente. Você fala, poxa, será que não é muito? Será que o meu serviço vale realmente tudo isso? Será que esse cliente vai estar disposto a pagar isso? E aí você começa, poxa, mas se ele não tiver, eu vou perder o cliente, ele não vai fechar comigo. E se ele não fechar comigo, eu vou ficar sem esse dinheiro, eu precisava tanto desse dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, e aí? Aí o que você faz nessa hora? Vai lá e abaixa o valor dos honorários. E eu te garanto, meu amigo, que fazer isso a longo prazo não se sustenta, não se mantém, não dá certo, porque eu fiz muito isso, falo de fato por experiência própria, e chegou um momento que eu me deparei com um volume gigantesco de trabalho, trabalhando de noite, final de semana, sábado, domingo, para receber muito pouquinho. Porque nessa de eu preciso do dinheiro para pagar minhas contas, eu preciso do dinheiro para pagar minhas contas, eu acabei ficando com pouco dinheiro, muito trabalho e zero qualidade de vida. E sem espaço para receber mais clientes e, por consequência, mais honorários. Então, acaba virando uma bola de neve que, no fim, vai atropelar você, vai atropelar o advogado que está ali prestando, fazendo aqueles serviços. Então, essa de, pode ser que eu vou perder o cliente, esse medo de perder o cliente, aliado a essa falta de autoconfiança, né, esse sentimento de não merecimento, acaba podendo colocar você, colocando nós advogados no meio mesmo dessa bola de neve, dessa situação de trabalhar muito, recebendo pouco e zero qualidade de vida. Então, não, né, não procure lutar contra isso. E olha, não é fácil, tá? Já teve uma situação aqui no escritório que nós íamos fazer um parecer e eu fiz esse cálculo das horas. Né? E a gente tinha conversado, eu e os meus sócios, a gente já tinha conversado sobre isso, sobre a gente precisar ter mais essa autoconfiança, ter mais essa firmeza com o valor dos honorários. Quer, não quer, não fecha, porque no fim não vale a pena ser abaixo da nossa hora custo, né? E então eu calculei quanto tempo eu ia levar para fazer aquele estudo, era um parecer, para elaborar aquele parecer e entregar. Calculei ali com base na nossa hora custo, eu falei, nossa. Aí eu olhei, apresentei para os meus sócios, eu falei assim, ai, nossa, mas é muito, né? Aí foi a hora que o meu sócio virou para mim e falou assim, Patrícia, para com isso. Você tem que confiar em você, é nossa hora custo. Olha o serviço que você vai prestar, vamos cobrar isso sim, de valor de honorários. E eu falei, bom, eu não sei se a cliente vai aceitar, eu acho que talvez ela não vai aceitar, mas é verdade, eu vou levar tudo isso de tempo para fazer, nada mais justo que eu receber o valor correspondente à minha hora. E aí eu passei para a cliente, o que ela fez? Fechou. E eu estava pensando em reduzir cerca de R$ 600, ou seja, eu ia jogar no lixo R$ 600 porque a cliente fechou. E aí uma forma da gente ir contra essa dificuldade, contra essa falta de autoconfiança, esse medo de perder o cliente, é a gente pensar em formas de mostrar mais valor no nosso trabalho. Vejam que é muito diferente o cliente virar para você e falar assim: quanto que você cobra para fazer um contrato? Para fazer um contrato eu cobro R$ 5.000, por exemplo, tá? Tô chutando aqui o valor, tá, gente? Eu cobro para fazer esse contrato, eu cobro R$ 5.000. Aí o cliente vira e fala, vai pensar, nossa, mas eu tava achando, né? Ele pensa, eu tava achando que era quentão, que era milão, eu fui no fulano que ia cobrar. Então tá caro. Agora, se você vira para o cliente, você explica antes de passar o preço, você explica o valor, ou seja, que aquilo é um investimento para o cliente, fica muito melhor de cobrar os honorários. Você pode virar para ele e explicar, olha, para fazer esse contrato, eu faço uma reunião assim, assim, assado, depois eu estudo isso, faço um levantamento a respeito disso, eu ouço o que você quer, faço a minuta, devolvo, nós sentamos juntos em reunião, discutimos as cláusulas, eu explico tudo, fechamos a minuta, encaminho para a parte adversa, negocio com o advogado da outra parte, acompanho todas as alterações, depois nós utilizamos aqui a nossa plataforma para fazer a assinatura, acompanha a finalização e entrega tudo assinado no final para você. Você percebe o quanto é diferente você falar tudo isso para o cliente, e no final você dizer, para fazer tudo isso eu cobro X, eu cobro R$ 5.000, eu cobro X, do que você virar e falar assim, para fazer esse contrato eu cobro R$ 5.000. A percepção do que vai ser feito é muito diferente. E você colocar isso na proposta, você colocar isso por escrito, você explicar isso para o cliente faz toda a diferença na hora de cobrar os honorários. Ele vai, pode ser que aquele advogado, que o advogado que vira e fala assim, eu vou, eu só mande direto na lata, X para fazer esse contrato, pode ser que ele faria a mesma coisa que você. Tudo
isso que você vai fazer, ele vai fazer também. Toda essa entrega ele vai fazer. Só que ele não falou, ele não explicou para o cliente, ele não mostrou o valor do serviço. E quando a gente começou a fazer isso no escritório, também utilizando propostas esteticamente mais bonitas, mais atrativas, os clientes começaram a entender e começaram a questionar menos o valor dos nossos honorários. Então, esse também é um ponto muito interessante. E para a gente finalizar e fechar aqui esse vídeo, por mais que você utilize, lute contra a sua falta de autoconfiança, entenda, não, eu preciso valorizar o meu trabalho, que você conheça a sua hora custo, que você agregue valor, demonstre o valor do seu serviço, existe um outro ponto que você também precisa conhecer, que pode ser que você tenha algumas crenças limitantes ou alguns bloqueios emocionais mesmo, que possam também estar te atrapalhando de cobrar. Sabe por quê? Nós não somos caixinhas separadas das nossas áreas. As nossas emoções, elas têm relação e influenciam em tudo na nossa vida, inclusive na nossa vida profissional e na forma como a gente lida com o dinheiro. E às vezes coisas que aconteceram na sua infância, que aconteceram no seu passado, elas interferem na forma como você vê o dinheiro e, por consequência, como você vê os seus honorários. Isso aconteceu comigo, né? Até tem um vídeo no meu Instagram, para quem não me segue, segue lá, @patriciaconte.dv, que eu comentei sobre isso, né? Eu sou de uma família cristã, que sempre foi cristã, e eu cresci ouvindo, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E isso criou, equivocadamente, porque não é essa a interpretação, né, desse trecho bíblico, mas isso criou dentro de mim uma crença limitante, baseada numa interpretação errada desse versículo, desse trecho bíblico, de que querer ganhar dinheiro, de que cobrar, de que passar um valor que talvez para uma pessoa seja difícil de pagar, ela tem que parcelar, enfim, é errado. E que cobrar o valor dos meus honorários, se ali no cálculo do meu tempo vezes hora custo, os meus honorários às vezes ficavam num valor alto, eu me sentia culpada. Exatamente, eu sentia culpa. E aí eu abaixava os honorários, eu me sentia mal. Sabe quando você fala o preço meio... R$5.000. Você fala o valor dos seus honorários meio constrangido e o cliente percebe isso. Eu fazia isso porque eu me sentia culpada. Quando eu via ali um valor um pouco mais alto, que talvez eu não conseguiria pagar, eu ficava me sentindo culpada. E aí essa culpa ou refletia para o cliente que nem eu mesma estava segura com aquele valor e era a hora que o cliente chorava, ou antes do cliente chorar eu já abaixava. Eu já falava, é tanto, mas se quiser a gente faz um desconto aqui à vista, dá para parcelar em 50 mil vezes, eu já ia querendo atropelar as coisas. Por quê? Crença limitante. Eu precisei primeiro entender as minhas emoções e lidar com elas para depois ter um pouquinho mais de facilidade de cobrar os honorários. É lógico que é uma coisa que eu ainda estou trabalhando, a gente sempre vai tentando avançar, sempre temos coisas para melhorar, mas talvez você também tenha alguma crença limitante que esteja deixando mais difícil você cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Será que não? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha trazido para você algumas dicas de cobrança de honorários. Se você gostou, se você conhece, tem colegas advogados que também têm essa dificuldade, lembre de compartilhar esse vídeo com eles, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, vai mostrando ele para mais pessoas e ajudando mais advogados a cobrarem o valor justo pelo seu trabalho. E vamos lá, né, pessoal? Nós somos uma classe. Quanto mais advogados cobrando pouco a gente tem, mais difícil é para você cobrar um valor justo, um valor adequado. Então, vamos começar esse movimento aí para cobrança de valor justo de honorários, porque isso vai fortalecer a nossa classe, valorizar o nosso trabalho perante toda a sociedade, e isso vai ser bom para todos nós advogados. Por hoje é esse meu recado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.